Olá, excelente tarde para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Opa, sua consulta com hora marcada, consulta ao doutor está no ar. E hoje, pessoal, dia 6 de novembro é o Dia da Malária nas Américas. Uma data aí que conscientiza, que chama a atenção para a importância da gente debater sobre esse assunto, da gente falar aqui sobre os sinais, as formas de prevenção e as ações que devem ser feitas em cada região, porque apesar do passar dos anos, essa doença, essa questão ainda continua atingindo os sistemas de saúde de várias regiões. Por isso que a importância, é claro, da gente trazer informação de qualidade. A gente embarca nessa questão para falar também sobre outras doenças contagiosas, daquele nosso jeitinho, gente. Trazendo informação de qualidade para quem precisa, compartilhando com você sinais, sintomas, formas de diagnóstico e principalmente opções de tratamento. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já compartilha o link com quem também precisa receber esse tipo de informação. Te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Vem tirar suas dúvidas com a gente e encaminha o seu relato também pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E já temos a nossa clássica enquete neste exato momento acontecendo no nosso Instagram, que é @consulta ao doutor HitTV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, vamos ver. Quando o assunto é prevenir doenças infecciosas, o que mais falta para a gente? Queremos aquele momento honestidade, informações e campanhas educativas, acesso fácil à vacina, acesso fácil aos postos de saúde, a um atendimento de qualidade ou consciência e hábitos de higiene. Clica lá na alternativa que você considera que é o nosso gargalo, que a gente vai, é claro, debater essa questão também. Vamos juntos então conhecer quem é o nosso convidado, quem está aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Ele, Marcelo Nilbauer, já é um velho conhecido aqui do Consulta ao Doutor, infectologista e acupunturista também. Dedicado à profissão há 30 anos, ele não se enxerga fazendo outra coisa e isso reforça ainda mais a certeza da escolha que fez. Seu grande diferencial está na rotina dividida entre o atendimento aos pacientes e o compromisso acadêmico, já que também leciona em 3 universidades. Na prática, seu desafio é constante. Quase todos que chegam até ele já passaram por diferentes especialistas, sem respostas concretas, e procuram justamente o diagnóstico preciso e a melhor condução terapêutica. Doutor Marcelo Nilbauer, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Consulta ao Doutor. Muito obrigado pelo convite, Dani. É sempre um prazer e uma honra estar aqui para conversar com você e com seu público. Muito bacana, vamos então começar já falando a respeito da malária, né? Porque é uma doença que a gente tem aquela sensação, nossa, é uma doença antiga, mas segundo dados que eu peguei aqui, 250 milhões de pessoas são acometidas pela malária anualmente. Dessa gente, 1 milhão morre no mundo todo. Por que esses números tão altos, apesar de todo o passado tempo de uma doença já bastante antiga? Olha, Dani, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a malária ela é uma doença potencialmente erradicável, exceto nos lugares onde ela ainda existe. Por quê? A gente já teve malária no sul da Europa em grande quantidade, a gente já teve malária no estado de São Paulo em grande quantidade, nós temos o mosquito no litoral paulista, principalmente no litoral norte. Mas por que a gente não tem malária em São Paulo? Porque a gente não teve a primeira. A melhor maneira de você extinguir essa doença é tratar todo mundo. Tá. Por quê? Porque não existe um reservatório selvagem da doença. Quer dizer, não tem um animal onde esse bicho esteja armazenado. Para o mosquito poder transmitir para uma pessoa, ele tem que ter adquirido Plasmodium, que é o causador da malária, de uma pessoa contaminada. Então, a hora que eu trato todo mundo, em teoria eu consigo erradicar, que foi o que foi feito na Europa, foi o que foi feito aqui no sul do Brasil. Hoje, a maior parte dos casos de malária, eles acontecem na África subsaariana, onde a gente tem uma condição de saúde e uma condição de vida muito precária. Aqui no Brasil, a grande maioria dos casos acontecem na Amazônia. Tá. E o mosquito ele tem uma característica, as pessoas acometidas são as pessoas que estão na borda da mata, quer dizer, na transição entre a cidade e a floresta, que é onde elas se contaminam pelo mosquito.
E isso também tem muito a ver com o acesso à saúde. Sim, com certeza, porque uma coisa é você estar numa cidade como São Paulo, onde o acesso à da saúde, pelo menos da saúde básica, ele é garantido. Você vai a qualquer unidade básica de saúde, você é atendido imediatamente. Nas UPAs também é a mesma coisa. Vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Mas você vai para a Amazônia, muitas vezes a pessoa precisa andar horas de barco para chegar onde ela vai ter uma estrutura de saúde para ser atendida. Entendi. Existem dados, doutor, que apontam também que nas crianças, a cada 1 minuto, uma criança morre de malária. Procede essa informação. Por quê? Porque as crianças são mais sensíveis. Tá. Nós temos 3 tipos de malária, basicamente, no mundo. 2 delas no Brasil. Perdão. No Brasil, nós temos a malária vivax, que é causada pelo Plasmodium vivax, e a malária que é causada pelo Plasmodium falciparum. Tá. E tem uma que nós não temos no Brasil, é muito rara no Brasil, que é causada pelo Plasmodium ovale. A malária vivax, ela não costuma matar. Porque o Plasmodium vivax, ele tem um certo preconceito com os nossos glóbulos vermelhos. Ele parasita um tipo específico de glóbulo vermelho chamado reticulócito, que é um glóbulo vermelho muito jovem. E os reticulócitos, eles representam em torno de 2% do total dos nossos glóbulos vermelhos. E olha que o nosso mosquitinho, gente, já rondando o nosso bate-papo. Sim. E aí, a pessoa vai fazer uma forma de malária que, se for tratada, vai cronificar. A pessoa vai fazer uma anemia, mas ela vai levar a vida dela. Tem gente que vive anos com ela. Já o Plasmodium falciparum, ele não tem preconceito nenhum. Ele ataca todos os nossos glóbulos vermelhos. Tá. E quando ele ataca, o que acontece? Ele entra no glóbulo vermelho, ele se multiplica lá dentro. Isso vale para os dois, mas ele se multiplica lá dentro. Quando esse glóbulo vermelho está lotado de plasmódiums, ele explode. E esses novos plasmódiums vão atacar outros glóbulos vermelhos. Olha isso, Repetindo o ciclo. Então, a malária falciparum, ela leva rapidamente, em questão de dias, a quadros extremamente graves por anemia, porque acabam os glóbulos vermelhos. Anemia, insuficiência renal, malária cerebral, que é gravíssima. E as crianças são muito mais sensíveis que os adultos, porque as crianças têm uma menor quantidade de sangue. Então, podemos dizer que crianças estão ali entre o grupo de risco. Sim. Crianças, e idosos? Também. Porque um coração de um idoso, quando a gente tem uma anemia, a tendência do nosso coração é trabalhar mais para compensar a oxigenação dos tecidos. O coração do idoso já não tem o desempenho do coração de um jovem, né? Entendi. Quais são os sinais, os sintomas que ajudam nessa identificação, nesse diagnóstico da malária? Febre, acompanhada de calafrios, que dura aproximadamente 1 hora. Depois passa como se a pessoa não tivesse nada. Entendi. Olha, isso daí é bastante... esclarece bastante pra gente, né? E Porque aí... quando você traz febre com calafrios, eita, é praticamente óbvio, mas aí tem essa duração, então, de 1 hora e depois é como se não tivesse nada. Perfeito. E assim, a tendência natural, principalmente depois de alguns dias de quadro, é que essa febre, ela torne-se periódica. Então, ela acontece a cada 3 dias. Às vezes no começo é bagunçado, mas depois de passar, principalmente a malária vivax, ela tende a adquirir um componente de durar 3 dias. Por isso que ela sempre foi conhecida como febre terçã. Aí a vivax, febre terçã benigna, e a falciparum, febre terçã maligna. Olha só, gente, quanta informação que nós estamos obtendo aqui já no comecinho do nosso bate-papo. Existem outras formas de transmissão, então, para além dessa picada do mosquito? Pode ser por transfusão? Quais outras? Em regiões de risco é testado para malária, tá? Transfusão. Teoricamente, é que hoje ninguém mais faz isso. Compartilhamento de seringas, isso hoje em dia já não se faz mais. Mas já se fez muito até os anos 90, mas aí com HIV isso acabou. E na gestação? A gestante é uma gestante de risco, o plasmódium não passa para o bebê, mas a gestante pode ter complicações que colocam, inclusive, em risco a vida do bebê. Uma gestante anêmica, ela tem dificuldade de nutrir o bebê. Perfeito, gente. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela.
Então vamos lá, já vamos conferir. Primeira participação do Ronaldo Santos, aqui de São Paulo. Ronaldo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Meu primo pegou malária e demoraram para diagnosticar. Acharam que era gripe. Essas doenças ainda são difíceis? Olha essa pergunta do Ronaldo, que interessante. Olha, fora das Seria pela regiões, febre? Fora das regiões endêmicas, é muito difícil fazer diagnóstico. Eu já diagnostiquei alguns casos de malária aqui em São Paulo, todos provenientes da África. São principalmente missionários. Foram para a África, quando voltaram, tiveram um diagnóstico aqui. Eu vi uma situação lá em Campinas que foi muito curiosa. Foram 3 missionários para a África, 2 já estavam internados por malária, o terceiro caso não fizeram o diagnóstico. Acharam que era gripe. Por quê? Se você tem um quadro de febre numa zona endêmica de malária, é malária até se prova em contrário. Quando eu era aluno... É um protocolo de segurança, inclusive. É um protocolo de segurança. Quando eu era aluno, isso foi na década de 90, 1992, eu estagiei no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, em Porto Velho. Lá era assim, naquela época, eram aproximadamente de 90 a 100 casos por dia de malária, casos novos. Olha só quantos. Como a malária não imuniza, às vezes a pessoa pega mais de uma vez. Eu tinha pacientes lá contando que já tiveram 18, 20, 25 malárias. O paciente chega com febre, antes de passar pelo médico faz a lâmina. Porque o diagnóstico é feito por um exame chamado gota espessa. Fura o dedo, coloca numa lâmina, cora esse sangue coagulado e olha no microscópio. Fez 3 gotas espessas negativas, o paciente entra como febre a esclarecer. Se deu positivo a gota espessa, e no exame você identifica quem está treinado, se é viva ou se é falcíparo, já entra com o médico com a receita impressa, só para o médico referendar e assinar. Porque é muito importante iniciar o tratamento o quanto antes, Sim. inclusive para prevenir outros casos. Exatamente. Para frear essa questão. Que foi o que resolveu a malária aqui no Sul. E aí eu queria entender um pouco, assim, por onde que caminha essa questão da vacina, por exemplo, né? Não temos uma vacina. Por que até hoje ainda não tivemos? Tentou-se uma vacina na década de 90, uma vacina de um pesquisador colombiano chamado Patarroyo, eu não lembro o primeiro nome dele. O estudo com a vacina foi vacina versus placebo. O estudo foi catastrófico. A vacina simplesmente não funcionou. Então ela foi abandonada. Tentaram-se novas vacinas sem resultado. O Plasmodium ele tem uma característica muito interessante. Quando ele está no sangue, os anticorpos vêm e grudam nele. Ele simplesmente tira a membrana dele como se fosse um paletó com esses anticorpos. Ele tem uma defesa contra o nosso sistema imunológico extremamente inteligente. E dentro do glóbulo vermelho ele está protegido. Então, por isso, a grande dificuldade da gente, de fato, conseguir erradicar com essa doença. Em termos de políticas públicas, o que foi feito até hoje que teve um resultado bacana, o que ainda precisa ser feito e qual a importância da conscientização da população nessas medidas de prevenção, no cuidado com relação aos locais? Olha, quais são os cuidados que a gente recomenda? O mosquito ele não pica a qualquer horário. Ele pica no nascer do dia e no pôr do sol. É o horário que o mosquito voa. Então, nesses horários, você usar repelente, mangas compridas, nas áreas descobertas, passar repelente e, de preferência, não ir nas regiões de alto risco. Qual que é a região de alto risco? A borda da mata. Só que tem gente que mora nesses lugares. Já se tentou no passado dedetização nas casas, porque o mosquito, ele pica a pessoa e depois ele pousa na parede para fazer a digestão. Dedetizar essas paredes com o velho BHC. E primeiro que as casas de mata na Amazônia, muitas vezes a parede é de plástico. Primeira chuva, o inseticida escorre. Depois, o mosquito aprendeu a fugir do BHC. Entendi. Então, olha só, né, gente? A gente ali achando que está trilhando um caminho, encontrando um trajeto, não é, para combater uma doença como essa. E quando a gente vê a mudança do comportamento, tudo isso também interfere. Sim. Vamos passar a falar sobre uma outra infecção, gente, que também é causada pelo mosquito e que já deu muito o que falar num passado não muito distante. Mas hoje em dia temos números um pouco melhores, que é a nossa dengue, né? Em 2025 a gente tem notado aí uma redução, que segundo dados tivemos de 75%. O que a gente pode trazer de informação, de entendimento sobre esse cenário que é completamente diferente? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 2024 foi um ano
muito atípico, foi muito caso. Então, na verdade, a gente voltou para parâmetros muito próximos a 2023, que provavelmente é uma espécie de basal que a gente tem. Eu tenho a sensação que as pessoas estão mais cuidadosas com os focos do mosquito, né? Eu tenho essa sensação. A gente tem a vacina, mas a vacina, ela não previne a doença, e a cobertura vacinal ainda está muito baixa. Essa vacina não chegou para a população de fato. De fato, não. Porque não tem acontece? uma quantidade, No certo? SUS, tem uma faixa etária restrita, né? Que é dos pré-adolescentes e adolescentes jovens. E fora do SUS, nas redes privadas, a vacina chega, ela esgota rapidamente. Ela esgota rapidamente. Mas assim, o ano de 2025, a temperatura foi mais baixa que 2024. E o Aedes aegypti não gosta de frio, ele gosta de calor. Você vê, nós estamos em novembro e hoje está frio em São Paulo. Exatamente. A gente está tendo aí um período bastante diferente com relação às nossas mudanças climáticas. Isso é positivo nesse caso, mas claro que traz aí também uma série de preocupações. Dengue, então, né? O que a gente tem de informação para trazer com relação a tipos, formas de contaminação, sintomas? Bom, nós temos 4 tipos de dengue, o A, B, C, D, que são indistinguíveis clinicamente. A apresentação dos 4 tipos é igual. A gente vai fazer distinção no exame laboratorial. Febre, dor no corpo, mal-estar, são sintomas mais importantes iniciais da doença. Aparecimento de sangramentos espontâneos na pele, nas mucosas, indicam gravidade. Redução do volume urinário também indica gravidade. A gente sabe que existe uma forte associação entre a gravidade da dengue e o estado de hidratação do paciente. E a desidratação, não é? E a desidratação. O que a gente recomenda? Está com sintoma de dengue, tem que passar para uma avaliação médica. Já vai para o médico bebendo água. Água, isotônico, água de coco, suco de fruta, chá, mas já vai se hidratando. E a hidratação precisa ser uma hidratação vigorosa. Tipo 3 litros por dia. É uma hidratação bastante intensa. A gente tem à disposição nas farmácias o teste. De que forma eu queria entender se ele é eficaz, se ele não é, se vale recorrer a esse recurso ou se é mais importante se encaminhar para um hospital? Olha, o teste ele é bastante sensível, tá? Então ele não perde, ele não vai ter falsos negativos. Agora, ele perde um pouquinho a especificidade. Então, ele pode ter falsos positivos. Testou, deu negativo? Pode ficar tranquilo. Testou, deu positivo? Serviço médico. Vai para o ponto. É um bom teste de triagem, vamos dizer assim. Entendi. Para, inclusive, evitar que os hospitais fiquem cheios de pessoas ali que estão ainda na dúvida. Fatores de risco, né? Pessoas que a gente pode colocar no grupo de risco. Estamos entre crianças e idosos também? Crianças e idosos, principalmente. E quem já teve dengue. E aí, então, a segunda, a terceira ou a quarta acontece. dengue, elas são muito mais graves que a primeira. Por quê? A gente só pode pegar a dengue 4 vezes na vida, porque só tem 4 vírus. O vírus provoca uma imunidade, ele provoca uma imunidade definitiva contra ele, mas provoca uma hipersensibilidade em relação aos outros. Entendi. Então, quem já teve a primeira dengue, a segunda ou a terceira podem ser mais graves. Tendem a ser mais graves. Olha isso. Então, aí o cuidado precisa ser muito maior. Sim. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, então, conferir quem foi. Aqui, Fernanda Caetano, de Belo Horizonte. Boa tarde para você também, Fernanda. Quando tive dengue, senti uma dor muito forte atrás dos olhos, uma fraqueza absurda. Eu não sabia que podia ser tão grave. Olha aqui o relato da Fernanda aqui pra gente, doutor. Esse tipo de relato é bastante comum? Sim, eu esqueci de comentar. A dor de cabeça atrás dos olhos, que a gente chama de retrobulbar, né? É muito intensa. Fotofobia. A pessoa olha para a luz, uma luz forte, como por exemplo aqui no estúdio. A dor de cabeça se intensifica. Fraqueza, mal-estar, principalmente decorrente da febre, né? A febre dá uma derrubada na gente. Acaba e com a muita gente, dor de no fato. corpo. Muita dor no corpo. E qual que é a duração de um quadro de dengue, por exemplo, e de que forma que ela pode se agravando? Quais são os sinais de que é importante que você tome mais cuidado, por exemplo? Diminuição de volume urinário,
aparecimento de lesões na pele, tipo hematoma, tipo equimose. Normalmente elas são bem pequenininhas, são o tamanho da cabeça de um alfinete. Nos idosos e nas crianças, confusão mental, rebaixamento, sonolência e desidratação. E quanto tempo ela dura? De 7 a 14 dias, em média. E muitas vezes eu já questionei a questão do uso de repelente, inclusive em pessoas infectadas, porque existe aquela relação de que se eu estou com dengue, eu passo a ser um vetor, por exemplo, para a replicação desse mosquito. Exatamente. E poucas pessoas têm essa informação, não é, doutor? É verdade, porque o mosquito, ele adquire dengue de uma pessoa contaminada e passa para outra. O repelente ele é importantíssimo, eu diria que, principalmente na época de surto, ele tem que ser universal. Maravilhoso, gente. Por isso que o uso de repelente precisa aí ser o seu grande aliado. Essa informação precisa chegar até você, porque essa é uma arma que a gente pode e deve fazer uso. Vamos para mais participação do nosso público, que está hoje bastante participativo na tela. Da Rose, do Rio de Janeiro. Rose, seja muito bem-vinda à sua consulta também. Fiquei com muita dor abdominal e enjoo depois de alguns dias de dengue. É normal ou é sinal de complicação? Um dos sintomas da dengue é náusea e vômito, né? Então, faz parte do quadro clínico. Não necessariamente indica que essa infecção se agravou. Gastrointestinal, mas a dor abdominal, a náusea e o vômito faz parte do processo da doença, não é um sinal de gravidade. Se tiver vomitando muito, não vai conseguir se hidratar e aí a coisa pode complicar. De qualquer forma, precisa de uma avaliação médica. Por isso que tem que ficar muito atento a essa questão da hidratação, que foi o que você disse já no começo da descrição da doença. E aí, com relação às nossas grávidas, quais são os cuidados que precisam ser tomados também? Mais ainda, né? Porque a dengue na grávida pode ser complicado para a grávida e para o bebê. Então, a grávida ela tem que se proteger o triplo. Então, mangas compridas, calças compridas, repelente nas áreas expostas, repelente que o obstetra autorizar a usar. Porque tem também esse desafio, não é todo e qualquer repelente que possa vir a ser utilizado. Tanto na grávida quanto na criança. Essas questões de repelentes mais naturais, a gente deve ou não deve recorrer? Olha, a citronela, que é o repelente natural mais comentado, ele é muito bom. Tá. Inclusive como um repelente ambiental. Aquelas velas de citronela, elas são muito boas, elas são muito eficazes. Mas não substitui? Não substitui. Não substitui. É um a mais. Perfeito. É um plus que você pode adotar aí no seu ambiente, no seu espaço. Zika e chikungunya. Quais são as diferenças? O que classifica cada uma delas? Bom, a dengue, ela dá uma dor muscular muito intensa. A chikungunya, ela dá uma dor articular. A chikungunya é uma palavra em Yorubá que quer dizer a doença do quebra-ossos, que é uma dor muito intensa, com febre. Tem o ciclo da doença, que vai durar aí os seus 10 dias também, só que essa dor articular pode permanecer por meses. Ela é uma dor que chega a ser incapacitante, inclusive. Eu tenho alguns pacientes, como além de infectologista, eu faço clínica de dor, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho por conta dessa dor articular prolongada da chikungunya. A zika, o quadro em si da zika, tirando aquela questão da microcefalia da grávida, que eu comento daqui a pouquinho, ela é como se fosse uma dengue bem levinha. Tá. A doença em si, ela é uma doença relativamente tranquila. O problema é que na grávida faz aquela catástrofe com o bebê, que é a microcefalia. O que é a microcefalia? A nossa cabeça cresce enquanto nós estamos no útero das nossas mães, porque o cérebro cresce. A cabeça não cresceu porque o cérebro não se desenvolveu. E aí essa criança, ela vai ter problemas de desenvolvimento por conta disso. Então, déficit de inteligência, alterações mentais, pode ter surdez, pode ter cegueira, mais raramente deficiência física. São quadros muito tristes. E esses casos, eles reduziram com a importância da informação, com a divulgação da informação, principalmente com relação à prevenção? Reduziram porque a zika reduziu, né? Tá. Ela está muito menos importante. Acompanhou mais a redução da doença mesmo. Exatamente. Porque não tem o que fazer. Uma vez que a gravidez seja contaminada, é torcer para dar certo.
Entendi, não tem nenhum medicamento, Não, nada que possa vir a não reverter ou a existe. prevenir esse Exatamente. desdobramento. Você estava comentando sobre essa dor articular, que é bastante característica e significativa. De que forma que a acupuntura, por exemplo, pode vir a ajudar esses pacientes que ficam ainda com essa dor? A acupuntura ela é muito útil no tratamento de dor. Tá? É uma das as 4 grandes indicações de acupuntura são dor, insônia, ansiedade e depressão. Depressão como adjuvante, porque não dá para dispensar antidepressivo. Uhum. Mas a gente consegue um excelente controle de dor com técnicas de acupuntura, conseguindo com isso minimizar o uso de medicamentos analgésicos. Nem sempre eu vou conseguir zerar, mas eu consigo diminuir bastante. Mas aí, assim, nesses casos, né, de uma característica de dor que prevalece, que continua por bastante tempo, é uma boa alternativa, principalmente para evitar o uso de medicamentos. Exato. Por falar no uso de medicamentos, eu acabei de lembrar que sempre existe aquela prescrição, gente, em caso de suspeita de dengue, não utilize esse medicamento. Eu acho que essa informação também é muito importante da gente trazer, principalmente porque nós brasileiros costumamos nos automedicar. Sim, os derivados do ácido acetilsalicílico, né, que é a aspirina, é que nem Bombril. A aspirina virou sinônimo de marca, né? Um dos efeitos dela no organismo é inibir que as nossas plaquetas se agreguem. Quando a gente tem um ferimento, as plaquetas são células bem pequenininhas do sangue. As plaquetas elas vão começar a grudar nessa parede do vaso que está lesada para obstruir o sangramento. A aspirina ela impede que isso aconteça. Tanto que ela é usada na prevenção do infarto exatamente por isso. Agora, se eu tenho uma doença potencialmente hemorrágica, a antiagregação plaquetária provocada pela aspirina poderia piorar os quadros de hemorragia ou mesmo desencadear os quadros de hemorragia. Então, é contraindicado o seu uso no caso de suspeita e, por tabela, de qualquer anti-inflamatório é contraindicado o seu uso. Então, gente, já anota aí. Eu sei que muitos medicamentos já vêm, ainda bem, né, com essa informação, Sim. inclusive com esse intuito de trazer segurança para a gente que vai vir a utilizar, mas também fica o alerta com relação aos anti-inflamatórios também, como um todo. No caso do ácido acetilsalicílico, ele está presente nas nossas farmácias puro ou em associações de medicamentos, principalmente com antigripais. Então, é muito importante, quando for comprar um antigripal, ler a composição para verificar se não tem um ácido acetilsalicílico. Dica anotada, pessoal. Consulta doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre doenças infecto-contagiosas. Já estou te esperando. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Hoje embarcamos, gente, nesse dia 6 de novembro, que é o Dia da Malária nas Américas. E aí a gente está aproveitando aqui o bate-papo para falar sobre as doenças infecciosas no geral. Mas dia 6 de novembro é também, gente, o dia do riso. Já deu sua risadinha hoje? Vamos conferir a importância, não é, William Amaral, dessa data de um sorriso no nosso dia. Rir é mais do que diversão. É ferramenta de equilíbrio emocional. Ajuda a aliviar tensões, reduz o estresse e aproxima as pessoas. Essa data lembra que o riso também é cuidado com a saúde mental, principalmente no mundo tão acelerado de pressão constante e pouco respiro. Pequenos momentos de riso não resolvem tudo, mas dão força para seguir. Quem fala mais sobre esse tema pra gente é a psicóloga e terapeuta comportamental Denise Maiorano. Hoje é o Dia Nacional do Riso e pode parecer um ato simples, mas é um ato de muita coragem, é desafiar o medo, a dor e o cansaço. É o som mais humano que tem, assim como é o choro também, né? É lembrar que as tristezas, as dores não nos definem. Quando a gente consegue rir, é permitir que a alma respire, que o coração se abra e a mente encontre leveza para continuar nesse ritmo, num novo ritmo. Bom, você pode estar perguntando o que a terapia tem a ver com o riso.
Eu diria que elas têm uma relação muito íntima e transformadora do ponto de vista psicanalítico e neurobiológico. Rir é um remédio natural, além de um cosmético natural. Ele reduz o estresse, ele faz com que nós tenhamos um fortalecimento do sistema imunológico. O riso ativa áreas cerebrais, onde há uma recompensa e prazer, especialmente a liberação, né, desses hormônios que eu falei, endorfina, dopamina e serotonina. Esses neurotransmissores, eles vão abrindo espaço para que tenhamos insights terapêuticos e consigamos fazer e favorecer, né, uma clareza mental. Então, ele é essencial. Em outras palavras, ele vai aliviar o corpo, vai abrir o coração e vai preparar a sua mente para a cura. Ou seja, o riso não é inimigo da dor, ele é o respiro entre uma lágrima e outra. E que você hoje possa praticar o riso, porque você não precisa ter motivos para rir, você precisa exercitar, como ativar todos esses benefícios de forma a te favorecer. Então vamos fazer o ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Bom dia do riso. Muito obrigada, Denise Maiorano, por essa aula aqui trazendo pra gente a importância de dar um sorriso. Mesmo em meio a temas um pouco mais complicados, um pouco mais sérios, a gente acaba se conectando com um simples sorriso, não é verdade? Para você que acabou de chegar, nós estamos batendo um papo agora, gente, sobre as doenças infecciosas. E como eu sempre falo aqui sobre o poder da informação, o poder da gente ter a informação certa na hora que a gente precisa, pode nos ajudar demais, gente, a aliviar aí a nossa trajetória. Por isso, é claro que a gente traz aqui determinados temas para trazer informação de qualidade para você. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Aproveita para tirar a sua dúvida aqui com a gente sobre essas doenças infecciosas e de que forma que a gente consegue combatê-las e mantê-las bem longe de quem a gente ama. Basta enviar para a gente a sua mensagem pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, portanto corre lá no nosso Instagram, @consultaodoutor.hittv, e não deixe de participar. Vamos conferir juntos a nossa enquete na tela. Vamos ver o que espera pela sua resposta. Quando o assunto é prevenir doenças infecciosas, o que mais falta para a gente, na sua opinião? Informações e campanhas educativas, acesso fácil à vacina e postos de saúde ou a consciência e os hábitos de higiene? Entra lá e participa, porque o doutor Marcelo Neubauer, infectologista e também acupunturista, estará aqui, é claro, também para esclarecer a importância, gente, de todas essas questões e de que forma que elas conseguem, é claro, nos ajudar aí nessa trajetória. Temos perguntinha da nossa audiência para eu trazer aqui antes da gente continuar o nosso bate-papo. Pergunta na tela. Pergunta agora da Vilma de Itaquera, São Paulo. Vilma, seja muito bem-vinda. Minha mãe pegou chikungunya há mais de um ano e até hoje sente dor nas articulações. A gente estava falando inclusive sobre isso. Isso é normal? Parece que nunca melhora. E dá até para a gente trazer então aquela alternativa caso ela tenha acabado de chegar e tenha perdido. Bom, normal, dor nunca é normal. Mas vamos dizer que no caso da chikungunya isso é habitual. Infelizmente, uma boa parte dos pacientes que têm infecção aguda pelo vírus da chikungunya desenvolvem dor crônica. Isso merece ser tratado, isso merece uma boa avaliação médica por um especialista em acupuntura ou então por um especialista em dor. Porque tem maneiras de se lidar com essa dor, podendo pelo menos minimizá-la. Maravilha, então, Vilma. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente esse seu relato. Vamos falar agora de febre do Oropochi. Esse nome estranho que a gente também ouviu num passado não muito distante, mas que ultimamente parece que não estamos ouvindo mais falar tanto sobre essa questão. Ou eu estou enganada? Não, a gente teve um mini surto de Oropochi no passado, mas parece que realmente a questão foi controlada. Oropochi é uma doença muito grave, é uma febre hemorrágica. Faz parte dos diagnósticos diferenciais das febres hemorrágicas. A pessoa tem febre e hemorragias, por alterações na capacidade de coagular o sangue. Então, a dengue hemorrágica é uma febre hemorrágica, o Oropochi é uma febre hemorrágica. E temos outras. A leptospirose é uma febre hemorrágica. São todas doenças onde eu tenho um componente de febre associado a um componente
de alterações da capacidade do sangue coagular ou dos vasos manterem o sangue lá dentro. Os vasos às vezes começam a romper, como por exemplo o que acontece na leptospirose. Entendi. Como que eu chego nesse diagnóstico? Febre, Qual que é o diferencial? e sinais de hemorragia, ou seja, presença de petequias na pele. Petequia é aquelas bolinhas vermelhinhas. Sangramento gengival, sangramento nasal, pronto-socorro. Entendi. Aí vai ter que ser feito um diagnóstico diferencial, porque as febres hemorrágicas, elas são quase que indistinguíveis entre si. Tirando a dengue, que ela tem a característica da dor generalizada, né, da febre, da náusea, as outras são muito parecidas entre si. Então, precisa de uma avaliação médica. E eu tenho algum medicamento que eu possa vir a utilizar como recurso ou não? O tratamento é muito parecido para cada uma delas. No caso da leptospirose, a leptospirose é uma doença bacteriana, tem antibiótico. Tá. Que tem que ser feito por via endovenosa com o paciente internado. No caso das outras, são doenças virais, eu tenho muito pouco que eu posso fazer. Medidas de suporte porque essas infecções elas são muito limitadas. Tá. Medidas de suporte para manter o paciente bem, para que o organismo resolva a doença. Entendi. Olha só, gente, o desafio, é claro, é por isso que a gente sempre acompanha, né, nas notícias as dificuldades e, inclusive, os hospitais lotados, enfim, os desafios mesmo dos nossos sistemas de saúde para tratar, identificar, diagnosticar. Perfeito, gente. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, vamos lá. Carla de Manaus. Minha casa alagou e eu precisei entrar na água para salvar as minhas coisas. Depois eu ouvi falar que eu podia pegar aí a leptospirose que o doutor falou pra gente. Fiquei apavorada. Isso é verdade? Olha ali, Carla ligadíssima aqui no nosso bate-papo. Isto é verdade, mas tem uma maneira de ser prevenida. A leptospirose pode ser uma doença extremamente grave, inclusive fatal. Não tem muito tempo, eu atendi um bombeiro que ele precisou entrar no que era praticamente um esgoto a céu aberto para resgatar uma criança. Tá. E ele veio me procurar no dia seguinte, que ele estava com medo. Então, tem antibiótico profilaxia para leptospirose, que é feito com antibiótico oral. Fiz a receitinha para ele, tranquilizei ele, e a profilaxia é altamente eficaz. Quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, ano passado, foi distribuído de tonelada, tanto que a gente esperava uma verdadeira catástrofe com leptospirose e ela não aconteceu. E, inclusive, a gente acompanhou, né, nos noticiários toda a preocupação das autoridades em passar esse tipo de informação, as pessoas ali com toda a sua coragem, com toda a sua determinação, é claro, para ajudar outras pessoas. E essa questão foi bastante levantada, inclusive a critério também de orientar como que a população poderia e deveria fazer. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência, que está muito participativa. Eu adoro, gente, quando o pessoal está aqui junto com a gente, praticamente conversando aqui. Maria Cecília Fortaleza. Maria, seja muito bem-vinda. Tive um problema com herpes zoster e fiquei sabendo que é causado aí pelo vírus da catapora. Nunca tive catapora. Isso pode acontecer? Nunca teve o desenvolvimento, não é isso? Exatamente. O que acontece? Eu não sei qual que é a idade dessa sua ouvinte, mas assim, de meia geração para frente de mim, para trás, quer dizer, pega dos que têm 35 anos de idade e mais velhos, não havia vacina. O vírus da catapora é um dos vírus mais contagiosos da espécie humana. Então imagina, você e nas crianças principalmente a doença pode passar despercebida, pode passar como se fosse um resfriado. Como pode ter sido o caso Então, dela. imagina a seguinte situação. Eu tenho 5 irmãos numa casa. Um apresentou catapora, pode ter certeza, os 5 pegaram. Existe um índice que a gente usa para avaliar a contagiosidade de uma doença, que se chama índice de ataque secundário. Tá. Vamos supor que aqui no estúdio eu coloque 100 pessoas que são suscetíveis à catapora e coloque uma pessoa com catapora. 95 vão pegar. O índice de ataque secundário da catapora é 95%. Ela é extremamente contagiosa. E a maioria da população de 40 anos de idade para mais foram contaminadas em algum momento. E normalmente contaminadas na infância. A catapora no adulto ela pode ser dramática, porque além das lesões da pele, eu posso fazer lesões internas, pulmão, fígado, rim, e a doença pode ser catastrófica. Eu me lembro quando eu era residente,
Não, eu já não era residente, eu já era professor, eu já era preceptor no HC aqui em São Paulo. Tá. Eu estava de plantão no domingo de manhã, me chamaram no pronto-socorro para avaliar um paciente com catapora. Um senhor de 50 e poucos anos de idade, cheio de lesões cutâneas e tal. Ele estava ótimo. Bom, vai internar para medicar. Mas, doutor, eu estou bem, não precisa. Aí eu, para dar uma enrolada nele, eu falei, não, é que o senhor tem lesões que são muito difíceis da gente ver, eu queria mostrar amanhã para os nossos alunos, mas é bom que a gente trata o senhor, faz o antiviral endovenoso, que existe o antiviral para tratar a catapora. E tem uma janela de oportunidade para poder utilizá-lo. Tem, no caso do herpes zoster, sim. Tá. Esse senhor, eu internei ele ao meio-dia. Às 3 da manhã, ele faleceu. Nossa. É muito agressivo, no adulto é muito agressivo. Na criança, pode passar como resfriadinho. Então, minha cara ouvinte, você teve catapora sim, pode ter certeza. E aí ela também tem uma dor que é bastante significativa e que pode perdurar um tempão, não é? É uma dor. Eu tenho um paciente que descreve, minha pele está pegando fogo. E a grande maioria dos pacientes vai ter uma dor muito intensa e essa dor ela vai desaparecer. Eu acho que entre 1/3 e 50% dos pacientes, se eu não me engano, essa dor pode perdurar por décadas. Eu tenho um paciente que ele tem dor de herpes zoster há 40 anos. Tá. Ele teve quando jovem, na época por conta do herpes zoster, quando ele dá em jovem, a gente tem que correr atrás de problemas de imunidade. Na época ele diagnosticou um câncer, tratou e curou, só que ele tem dor mantida há 40 anos por conta disso. Agora ele está com 60 e poucos anos de idade. Tem tratamento, a acupuntura é extremamente útil nesse tratamento. Na verdade, muitas vezes o que a gente chama de eletroacupuntura, onde eu faço estímulo elétrico nas agulhas, com melhora. Em alguns casos extremos, a gente faz bloqueios nervosos. Tem uma série de estratégias para fazer tratamento. O que acontece? O vírus ele nunca vai embora. Quando a gente tem a catapora, o vírus ele fica guardado ou no nosso cérebro ou na nossa medula espinhal. Tá. E, na verdade, o zoster, ele não é uma doença da pele. Ele é uma doença do nervo que chega na pele, por isso que dói tanto. Quando o vírus, ele reativa, ele corre pelo nervo até chegar na pele, aí na pele aparecem as lesões. E por isso que dói tanto, porque o vírus está no nervo. E nós temos vacina, mas essa vacina ela não está disponível e principalmente acessível para a nossa população, certo? O SUS já anunciou que vai incorporar essa vacina para o ano que vem. Olha, realmente só que é uma vacina importante. cara. Tá. Mas assim, para quem a gente recomenda para acima dos 50 a mais? Todo mundo. Porque normalmente o zoster ele aparece após os 60. A não ser que a pessoa tenha uma questão de imunidade. E independente da idade para quem teve o primeiro zoster. Porque ele bloqueia a ocorrência de novos episódios de herpes zoster. Então, ela age de fato na ocorrência desses episódios. Exatamente. Não é necessariamente na gravidade, como outras vacinas que a gente tem no mercado. E, na verdade, a gente não se livra do vírus, ele está lá. Ele está lá, só que a vacina segura ele. Perfeito. Vamos então falar, gente, um pouco sobre as nossas doenças respiratórias que vira e mexe nos chamam a atenção, lotam nossos hospitais. Qual é o vírus que a gente tem mais prevalente atualmente? Vários. Esse ano, o vírus sincicial respiratório foi catastrófico. Eu cheguei a ter no pronto-socorro de um dos hospitais universitários que eu trabalho, 4 bebês com menos de um mês de idade entubados. Nossa, gente. Nossa. Eu não sou pediatra, não é uma coisa que eu gosto de ver. Eu não gosto de ver criança doente, mas ver um bebê de 14 dias de vida entubado, brigando para viver, putz, grilo. Tem tratamento. Tem tratamento e tem prevenção. Depois dele, o vírus do resfriado comum, né, que é o rinovírus, que dá um quadro bem tranquilo, ele é bem benigno, ele é bem tranquilo, bem autolimitado, só é chato. Coriza, dor de garganta, um pouquinho de mal-estar, uma febrícula, mas é uma coisa tranquila. Agora, o grande vilão é o influenza. O influenza permanece aqui entre nós. Isso, porque o influenza, ele é o vírus da gripe. Gripe não é um resfriado que complicou e resfriado não é uma gripe leve. São doenças distintas por vírus distintos. O influenza, a gente tem 3 famílias. A, B e C, sendo que no Brasil a gente tem muito A,
um pouquinho de B e quase nada de C. E dentro de cada uma dessas famílias, eu tenho subclasses. Então, por exemplo, o H1N1, ele é uma subclasse do vírus da influenza A, o H5N2 do vírus da influenza A. Essas duas subfamílias estão na vacina contra a gripe. Gripe é uma doença prevenível com vacina. E a gente tem ali, ela está contemplada no nosso calendário vacinal anualmente. E o que torna esse desafio ainda tão intenso? Primeiro, eu não sei o que aconteceu esse ano, mas a aderência esse ano foi baixíssima. O SUS ele tem uma limitação. Para quem o SUS autoriza a vacinação? Crianças até 5 anos, idosos a partir dos 60, pessoas com problemas respiratórios como asma, enfisema, bronquite crônica, pessoas com insuficiência cardíaca e gestantes. E portadores de doenças crônicas também? Só essas que eu citei. Tá. Mas a vacina deveria ser universal. Só que ao contrário da vacina do herpes zoster, ela é uma vacina barata. Tá. Senão ela tem um preço acessível para os pacientes tomar. Assim, profissional de saúde também recebe pelo SUS. E aí, por exemplo, a partir do diagnóstico que é feito no hospital, aí eu tenho que ter algumas medidas para evitar, para frear essa contaminação, né? De contaminar outras pessoas, correto? Sim, o influenza todos os quadros respiratórios são de transmissão respiratória. Então, o paciente precisa ficar isolado. Na verdade, o paciente precisa ficar isolado e, especificamente para o caso da gripe, existe antiviral. Tá. Que ele está indicado nos quadros graves e na gestante, independente da gravidade, porque gripe, influenza em gestante pode ficar catastrófico rapidamente. Então, diagnosticou uma gripe numa gestante, vai receber o antiviral. Perfeito. Qual que é o risco, por exemplo, de uma gripe mal curada, uma influenza mal curada? O que ela Complicações bacterianas, principalmente pneumonia. Pneumonia. Principalmente pneumonia. Entendi. Por isso, gente, a importância. Muitas vezes a gente pensa assim, não, vai passar, é só uma gripe, mas infelizmente o quadro pode se agravar e é preciso só o olhar de quem entende para conduzir tudo isso. Exatamente. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou, quando o assunto é prevenir doenças infecciosas, o que mais falta para a gente pediu, é claro, a honestidade do nosso público, 57% alternativa mais votada acredita que o acesso fácil à vacina, a postos de saúde, um atendimento de qualidade pode vir a ser determinante, informações e campanhas educativas ficam em segundo lugar e a consciência e os hábitos de higiene em terceiro lugar. O que você acha desse resultado da nossa enquete? Eu não sei qual que é o alcance dessa enquete. Se a gente for pensar em estado de São Paulo, essa informação não procede. Tá. A vacina, ela está contemplada na atenção básica. Em outras palavras, nos postos de saúde. E a atenção básica no estado de São Paulo, ela é muito bem estruturada. A gente tem programas de saúde da família, a gente tem unidades básicas de saúde e isso realmente funciona muito bem. Eu diria que o maior problema na prevenção de doenças infecciosas é desinformação. É a desinformação. Eu não posso extrapolar esse resultado para o Brasil inteiro. Nós temos alguns estados onde a atenção básica está muito bem estruturado, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas temos lugares que a gente sabe que realmente o acesso é complicado. Principalmente, por exemplo, a Amazônia. Muitas vezes, eu estagiei na Amazônia, quando eu era estudante. Você chegava nas vilas de beira de rio, onde mora a população ribeirinha, você até tem uma unidade de saúde, mas você não tem um profissional de saúde. Muitas vezes você tem uma pessoa da vila que sofreu um treinamento como agente de saúde para resolver as coisas mais simples. Mas qualquer coisa que saia do mais simples, tem que pôr no barco e levar para uma localidade maior. Mas aqui no Centro-Sul, essa realidade não procede. Essa realidade não se configura. Dr. Marcelo Neubauer compartilhando com a gente todo o conhecimento que ele tem. Gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para que você trouxesse uma orientação para quem nos assiste. Quando eu devo considerar um sinal de alerta? Quando eu devo considerar que eu preciso, de fato, buscar ajuda e não, infelizmente, recorrer, de repente, à automedicação, enfim, qualquer importância de entender e agir na hora certa? Olha,
tem algo pensando em infecção, né? Porque senão a gente vai abrir um leque muito grande. Sinais de alerta infecciosos, onde eu preciso de ajuda imediata, independente da gravidade. Extremos de idade, então, até 6 meses de idade e acima no idoso, e principalmente no idoso extremo, que é o idoso acima de 85 anos de idade, são muito frágeis. Então, qualquer quadro infeccioso pode se complicar muito rapidamente. Gestantes sempre tem que ser avaliadas, até porque um quadro infeccioso numa gestante pode trazer complicações gestacionais. Pessoas em tratamento com medicações que diminuam a imunidade. Então, por exemplo, pessoas com câncer em quimioterapia, transplantados, pessoas com doenças autoimunes que fazem uso daqueles biológicos, que são, na verdade, medicamentos que reduzem a imunidade. E qualquer sinal que atente a uma gravidade. Então, por exemplo, uma febre muito alta mantida, uma alteração de estado mental, uma piora muito grande, sintomas, uma queda muito grande de estado geral, então a pessoa fica muito debilitada. São todas situações que merecem avaliação médica. Maravilha. Doutor, gostaria demais de agradecer sua participação por aqui. Espero que você, do outro lado da telinha, também tenha gostado. Aproveito para deixar os contatos do Dr. Marcelo Nilbauer, acupunturista, infectologista. Deixo à sua disposição o Instagram, marcelo.nilbauer, e o telefone também, o WhatsApp, 0 operadora 19 997 37 37 70. Muito obrigada pela companhia, desejo a você um excelente restinho de tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário. Até amanhã, até a nossa próxima consulta.